Olá, eu sou Denis Medeiros e gostaria de falar sobre profissões. Se você é um profissional de uma área e gostaria de agregar aos seus serviços outra profissão, você está no local certo. Eu vou falar sobre 4 ou 5 profissões aí que existem no mercado hoje e que dá para você sobreviver com elas ou vir a de fato aí ter uma equipe trabalhando com você e alavancar recursos. Quais profissões? Eu vou falar de alguém que não tem profissão nenhuma, vou falar para alguém que não tem nada, não sabe nada, que quer começar do zero. Então eu vou falar para essa pessoa. Se você é um profissional dessa área que eu vou falar, você achar que eu estou errado no que eu estou falando, de repente posso estar errado. Para você que já tem ferramentas, clientes, sabe como lidar com o cliente, quais são os tipos comuns de problemas a se encontrar. Então eu vou falar não para você, porque você já sabe. Eu vou falar para quem não tem conhecimento. Como você vai se portar? Antes de falar sobre essas profissões, eu vou falar sobre vendas. Então, de vendas, o que eu vou falar sobre venda? O que eu vou falar para você sobre a venda em si? Falar sobre vendas, às vezes a gente vê na cabeça aquela pessoa chata que fica toda hora no telefone me insistindo com uma situação, alguém que fica toda hora me cobrando. Não estou falando desse vendedor. Estou falando de alguém, como você se portar perante ao seu cliente, como você vai divulgar o seu serviço ou o seu produto para o seu cliente. É disso que eu vou falar. Quando nós iniciamos aí uma carreira em qualquer segmento, seja com a venda de um produto ou prestação de um serviço, as primeiras pessoas que nos vêm à mente para divulgar são as pessoas que nós conhecemos. Eu queria falar para você o seguinte: não se atente somente a pessoas próximas a você, pessoas que você conhece. Possivelmente essa pessoa ela pode não estar interessada no seu serviço, porque não é do interesse dela aquele serviço ou aquele produto que você está oferecendo, ou não é do interesse dela te contratar. Então não importa qual seja a situação, pode não ser do interesse dela. Eu não vou generalizar, dizer que todo mundo vai ser assim, mas em sua maioria sim, certo? Então, vai iniciar um novo mercado com prestação de serviço ou um produto, não se detenha a pessoas que você conhece. Veja além dessas pessoas. O que outras pessoas estão fazendo, para quem elas estão oferecendo. Veja isso. Segundo ponto, se conheça. Você tem que se conhecer e saber se o que você está oferecendo, você tem condições de cumprir, não só com mão de obra, mas com o fornecedor, com os produtos em si, você tem condições de atender isso? Então você tem que se conhecer nesse ponto. Assim mesmo, quantidade de qual que é a que você consegue fazer de serviço por dia e com relação aos seus fornecedores. Onde eu vou divulgar? Olha, você pode divulgar seu serviço no Instagram, no OLX, no Google. No Google Negócios você consegue abrir o business e montar uma página de negócio. Se você for abrir um segmento novo, eu lhe recomendaria abrir o nome de um serviço com o nome de uma empresa, porque você pode ter amanhã uma equipe trabalhando com você, e se você colocar lá o seu nome, de repente você não estaria naquela equipe e a pessoa pode cobrar, ou que tem o seu nome, gosta de você aqui, a pessoa pode até exigir você lá, mas não porque estaria atrelado ao seu nome, certo? Um nome simples, que pegue fácil, esse seria o ideal. Às vezes não é possível, claro, mas algo assim. Com relação à precificação, eu acho legal você fazer um benchmark. O que é um benchmark? É você ver o que o seu concorrente está fazendo, ou não vou falar seu concorrente, o que os demais profissionais dessa área, do segmento que você está trabalhando, que você gostaria de trabalhar, o que eles estão fazendo? Quais produtos eles estão oferecendo para o cliente? Qual valor ele está cobrando? Quanto tempo ele leva em média para fazer um serviço? Tem garantia desse fornecedor hoje, desse prestador de serviço? Qual é a garantia? Então esses são pontos para você analisar e vir aí a precificar o seu serviço. Quanto a precificar o seu serviço? Como você vai precificar? Você vai ter que ideia. Quanto tempo vai levar esse serviço para fazer? Se você tem deslocamento, quanto tempo de deslocamento é? Se você tem despesa com combustível, qual que é a despesa de combustível? Se você tem transporte, esse transporte é carro ou é moto?
Qual é a sua despesa com ele por mês, por dia? Quanto que você tem de despesa? Você paga estacionamento ou não paga estacionamento? Então, são toda uma série de itens aí para você analisar e vir a precificar esse serviço. Tem a ideia do seguinte, aquele cliente que vem para você por preço, muito facilmente por preço ele vai embora. O que é alguém que vai por preço? É alguém que ele só quer pagar pelo mais barato. E no seu serviço você vai ter que incluir o quê? A mão de obra sua, a mão de obra de um ajudante, despesa com transporte, com alimentação, com estacionamento, com manutenção do seu transporte. Então, tem uma série de itens que você vai ter um preço por hora para sua mão de obra. Então, se o seu custo fixo por hora for de R$20, então você tem um custo de R$20 e você vai fazer um serviço de 1 hora, quanto que você vai cobrar? Você tem que pensar no outro ponto. Vai para o seu cliente, vai com ele uniformizado, bota um uniforme, vai de maneira profissional, calça comprida, um sapato, se aplicar, um tênis, não sei, algo que seja apresentável para o seu cliente. Você está trabalhando de forma profissional. Eu estou falando para alguém que vai começar no segmento. Seja o diferencial do seu segmento, seja o que estão fazendo que você gostaria de modificar. Quantas vezes não nos deparamos com pessoas que trabalham em determinado segmento e que eles estão lá por puro aventura? Porque não quer ir lá, não está falando, não tenho que fazer essa outra, agora eu vou para cá. E depois ele desaparece daquilo dali, não presta mais aquele serviço, acaba deixando o cliente na mão. Quantas pessoas não são aventureiros? Isso tem em todos os segmentos. Testa uma coisa, testa outra, testa uma coisa, testa outra, e acaba não se definindo ali numa determinada área. Então nós vamos falar sobre algumas. Eu vou começar com um investimento baixo e à medida que eu for levando a profissão em si, eu vou aumentando o investimento, ele é mais alto. Uniforme, seja profissional. Não vá para o seu cliente para ele tirar a sua dúvida. Você vai no seu cliente tirar a dúvida dele, certo? O seu cliente, ele está com um problema e ele está te contratando para você resolver ele. Não chegue no seu cliente para falar para ele o seu problema. Ainda que você esteja precisando daquele valor, que ele vai te pagar pelo serviço ou pelo produto que você vai oferecer, ainda que você esteja precisando dele, não chegue lá para o seu cliente e diga, eu estou precisando desse valor, me contrata, eu sou um coitadinho. Ó, você não é um coitado, você é um profissional, certo? E ele está te contratando por isso. Não chegue no seu cliente para falar para ele de problemas seus. Você está indo lá para resolver o problema do seu cliente. Garantia. Tem gente, às vezes, tem gente que vai fazer um serviço e ele fala assim, eu vou fazer esse serviço aqui, mas esse serviço não tem garantia. Olha, gente, não existe isso. Se você é um profissional de uma área e você está prestando um serviço ou vendendo um produto, aquele serviço ou aquele produto, ele tem uma garantia mínima. O nome dessa garantia está expresso no Código de Defesa do Consumidor. Chama-se garantia legal. Se você vai fazer um serviço e esse serviço não vai ter garantia porque não existe as condições mínimas de funcionamento daquele serviço ali que você vai fazer, é um serviço que pode dar um problema, você já está vendo isso, a minha recomendação, não faça. Não faça o serviço. Não vire para o seu cliente e diga, vou fazer esse serviço, mas não tem garantia. Isso não existe. Se ele for brigar judicialmente, ele vai ganhar, porque a causa ganha para o cliente. Está vedado no Código de Defesa do Consumidor qualquer tipo de acordo fora essa garantia legal, garantia de 90 dias. Algumas pessoas falam que são 3 meses, mas não são 3 meses, são 90 dias. Tem mês aí de 31 dias, vai passar, se for 3 meses e for de 31 dias, ele vai passar de 90. Então, a garantia do Código de Defesa do Consumidor fala que são 90 dias de garantia. E existe outra garantia que é chamada de garantia contratual, que é a que vai além do prazo de garantia legal. Por exemplo, eu presto serviço e para alguns serviços que eu presto, eu dou garantia de 90 dias, só garantia de 90 dias mesmo, porque depende muito do serviço. Eu dou garantia de 6 meses, 180 dias. Eu dou garantia de 2 anos. Depende do que eu estou fazendo. Qual é o valor agregado daquele serviço, qual é a importância dele. Então, eu vou ter garantia de 90
de 6 meses, de 1 ano e de 2 anos. Ou garantia de 2 anos. Por que eu daria garantia de 1 ano ou de 2 anos no serviço? Para falar para o meu cliente que ele está contratando um serviço de qualidade. Então, durante o período de 2 anos, aí ela vai estar segurada pelo meu serviço aí de garantia de 2 anos. Isso é a garantia contratual. Você tem que especificar para o seu cliente o seguinte, que se eu der garantia de 180 dias, é garantia de 180 dias já contemplando a garantia legal. Então, seria 90 dias de garantia legal, ou melhor, 90 dias de garantia legal, mais 90 dias de garantia contratual, vindo ao total aí de 180 dias de garantia. Explique isso para o seu cliente para depois, posteriormente, não houver aí um mal entendido e você diz, mas era assim e não ficou explicado. Explique isso para o seu cliente. Eu dou garantia, se eu der garantia, é uma garantia total, já contemplando os 90 dias de contratual, mais, melhor, de 90 dias legal, mais o restante contratual, vindo ao total de garantia X que eu estipulei lá para o cliente, dependendo da quantidade do serviço. Gente, não fuja desses quesitos. Preocupe-se de fato em divulgar o seu serviço de qualidade. Não seja aventureiro. Fuja de gambiarra. Se o cliente quer dar um jeito, vamos fazer um jeitinho aqui. Serviço bem feito não tem jeitinho. Se você quer falar, vamos fazer aqui um jeitinho aqui, esse jeitinho muito provavelmente vai acontecer um problema e depois, acredite, o cliente vai falar para você e dizer assim, não, mas eu não falei isso. Ele nunca vai falar para você que mandou você fazer daquele jeito. Foi decisão sua fazer. Ainda que ele queira fazer o jeitinho, o que você quer oferecer para ele? Um jeitinho que pode acontecer um problema ou algo que te ofereça segurança, que você está fazendo um serviço bem feito e que aquilo não vai trazer problema para o cliente, tampouco para você. Por que para você? Porque se o cliente tiver um problema, ele vai te ligar para cobrar. Se você fez o serviço de qualquer jeito, correndo o risco de dar errado, o que vai acontecer? Pode dar errado. Então faça o serviço com o máximo de atenção, com o máximo de cuidado, um serviço de qualidade, porque mesmo a gente tomando todos os cuidados, às vezes acontece alguma coisa. Mas quando acontece algo assim, você volta sabendo que, poxa, eu fiz tudo certo, o que aconteceu de errado? Não foi algo que eu levei ali de esportiva e fiz de qualquer jeito que me provocou aquele problema e eu tenho que voltar naquele cliente. Então, se atente, primeiro ponto de vendas, conhecer a si mesmo, divulgação, onde você vai divulgar o seu serviço ou o seu produto. Você vai divulgar esse serviço ou esse produto? De que forma? Não se atente a pessoas que você conhece. Uma outra forma de divulgação que eu acabei não citando é assim, vamos supor num condomínio tem 40 imóveis lá, seja ele casa duplex, seja ele apartamento. Tem uma quantidade de imóveis. Aquelas pessoas, muitas delas passam um dia fora trabalhando, estão em casa à noite, às vezes não conhecem a região muito bem, e elas acabam pedindo indicação ao porteiro para fazer um determinado serviço. Você conhece alguém para fazer serviço dessa área? Então é onde você pode entrar. Se você deixar o seu cartão de visita com esse porteiro e falar com ele, você poderia me indicar para fazer esse serviço? Se caso houver algum serviço por indicação sua desse daqui, eu vou te contribuir com um tanto. E faz um acordo com ele. E essa é uma prática comum no mercado, muita gente utiliza desse recurso para divulgar. Vai ser algo pontual. Né? Você vai lá, a pessoa te indicou, você foi fazer o seu orçamento, fez o serviço, ganhou, ele vai ter a participação dele aí no seu serviço, seja de 10, de 20, de 30, não sei o que você combinar com ele. Vai muito do valor do serviço em si. Como eu vou precificar? Acabei falando para vocês, depende de variáveis de alimentação, de transporte, de conhecimento da região, o valor que você pratica em uma região. Vamos supor que uma região aí próximo da sua residência, você faz uma prática de um determinado serviço a R$50. Nesse bairro é um bairro mais tranquilo, um bairro residencial,
não está tão próximo do centro da cidade, é fácil para encontrar estacionamento, você não tem muito deslocamento. Então, o seu custo por hora lá é pequeno. Você vai cobrar, vamos supor que você cobre por hora de um determinado serviço, sei lá, R$ 50, para exemplificar, R$ 50 por hora. Uma outra região da cidade, você vai fazer um serviço, aí você tem 30, 40 minutos de carro ou de moto, você tem um deslocamento de 30, 40 minutos. Lá é uma região que você não consegue deixar estacionado, transporte na rua. Ou você deixa dentro do imóvel do cliente, ou você deixa no estacionamento. Se você deixar dentro do imóvel do cliente, você não vai ter custo com estacionamento. Se você deixar dentro do estacionamento particular, você vai ter custo com estacionamento. A alimentação, você vai almoçar, vai lanchar? A água, como que é essa questão? Então, você tem que ter ideia que quanto maior for o seu custo por hora, você vai aumentar a sua mão de obra. Logo, naquela região, os R$ 50 que você pratica aqui por hora, você não vai poder praticar lá. Por quê? Porque o seu custo por hora aumentou. Se você praticar o mesmo valor, você vai estar perdendo. Por quê? Você aumentou o seu custo e você não aumentou sua mão de obra. Outro ponto. Atente-se ao nicho de mercado que você atua. Saiba quem que é o teu cliente. Quanto ele quer pagar ou está disposto a pagar pelo seu serviço, pelo seu produto. Ele está disposto a esperar? Quanto tempo ele esperaria pelo seu serviço? Quanto você pode atender rápido a ele? Quão rápido você consegue atender a ele? Então, tudo isso são fatores a ser analisados. Tem cliente que ele não te liga porque ele gosta do seu serviço. Ele liga para você porque você é o único que está disponível para ele naquela hora. Em um outro momento, se ele quiser o seu serviço, e você não puder atender ele porque você está atendendo o outro, ele vai ligar para uma outra pessoa. Essa pessoa ela não é teu cliente. Ele só está te ligando porque ele não tem ninguém naquele momento para atender ele. Eu não estou dizendo que o cliente está errado. Isso é você conhecer o seu cliente. Por que eu digo conhecer o seu cliente? Porque você conhecendo o seu cliente, você vai saber o nicho de mercado que você está atuando. Então, vamos supor que a gente tem aqui o nicho A, o nicho B e o nicho C. O nicho A é alguém que se preocupa sempre com o valor mais baixo. Eu não estou falando aqui, gente, de pessoas que têm mais ou menos dinheiro, certo? Estou falando de pessoas que têm preocupação em fazer o nicho, em pagar sempre pelo menor valor. Isso é o teu nicho de mercado. Essa pessoa que está sempre procurando pagar pelo valor mais baixo, está dentro da tua margem de hora por hora, dentro do que tu gostaria de pagar por hora? Se tá, beleza. Se não tá, esse não é o teu nicho de mercado. Tem o nicho B. Sabe o nicho que você tá. Por quê? Se você identificar o seu nicho, é muito mais fácil de trabalhar. Se você não conhece, não entende de nicho de mercado, quando você começar a trabalhar, você vai começar a fazer um filtro, e decidir qual é o teu nicho que você quer atuar e saber se o nicho C, o nicho B ou o nicho A é o melhor para você. Lembre-se que sempre ofereça para o seu cliente o máximo de qualidade que você possa oferecer. Mesmo que naquele momento ele talvez não possa pagar por isso. Às vezes é um caso pontual. Ele é o teu cliente, de fato, qualquer coisa ele vai te ligar, mas um caso pontual, uma vez, ou ele estava ali com falta de recurso e ele acabou, faz algo assim, se você puder apertar o teu orçamento um pouco e fazer o melhor, porque futuramente aquilo vai fazer diferença para ele, para você. Ele vai te indicar. Seja um profissional, que alguém sempre que houver uma situação, ele vai lembrar de você. Ele pode até não fazer por você, mas ele vai lembrar. Se ele fizer com o outro der errado, acredite para quem que ele vai lembrar. Ele vai lembrar de você. Então, lembre-se do seu cliente sempre como sendo alguém que possa te indicar para outro, pelo melhor serviço que você venha prestar. Beleza? Acredito que até aqui de vendas eu falei bastante e espero que você consiga assimilar e tenha assimilado o que eu falei de vendas. Agora, eu gostaria de entrar de fato em profissões. Profissões, quais elas? Eu vou pelaquela que vai ter o menor investimento de ferramenta, estou falando aqui com relação à ferramenta. Você pode começar sem ter transporte. Eu não tenho dinheiro para o transporte. É um pouco mais puxado, mas não é impossível. É totalmente viável fazer esse serviço de ônibus, andando de ônibus. Demora um pouco mais, mas
mas é possível. Andando de bicicleta? Também. Tudo é uma questão de adaptação. Se for de bicicleta e você precisar de um ajudante, talvez o seu ajudante não queira ir de bicicleta. Nesse caso, seria melhor ir de ônibus. Tudo vai depender do seu esforço e do que você quer de fato para você. Qual profissão eu gostaria de falar aqui? Eu gostaria de falar aqui para a profissão de eletricista. Se você não é eletricista, nós vamos ministrar treinamentos para eletricista. Certo? Vai ter um treinamento agora para eletricista de na real. Vai ter algo teórico, mas vai ter algo real para você ver de fato o que acontece em campo. Como que é em campo. Porque uma coisa é laboratório, você está estudando, vê lá tudo bonitinho, os quadros, comando, interruptor, lâmpada, acionamento de motor, você vê tudo no laboratório, é uma situação. Mas em campo, no cliente, na residência, como que é? O que eu preciso de ferramenta? Como eu vou resolver? Então essas são questões em que a gente vai mostrar aqui. Eletricista. O que um eletricista precisa aí para iniciar uma profissão? Primeiro quesito, ou quesito 1, conhecimento. Se você tiver o conhecimento e não tiver a profissão, e não tiver as ferramentas, você consegue desenrolar qualquer situação. É só você conseguir as ferramentas. Mas vamos supor que você tenha as ferramentas e você não tem o conhecimento, o que você vai fazer? Nada. Você pode até pôr em perigo aí uma instalação ou mesmo a sua vida. Então, situação 1, conhecimento. Se você não tiver conhecimento, aqui você vai aprender o conhecimento. Conhecimento é o nível 1. Podem tirar qualquer coisa da gente, menos o conhecimento. Situação 2, ferramentas. Quais são as ferramentas necessárias para se fazer, executar um serviço de eletricista da melhor forma? Olha, as ferramentas que geralmente ou que quase sempre o eletricista utiliza é alicate universal, chave Phillips, chave de fenda, alicate amperímetro, chave teste, furadeira. Com essas 5 ferramentas aí, 6 ferramentas, você consegue desenrolar bastante coisa. Se for para fazer uma instalação nova, totalmente do zero, certo? Eu vou pegar um imóvel e vou puxar toda a instalação. Você vai precisar de um passa-fio. Mas tem situação que sem o passa-fio você consegue desenrolar. Qual é o valor de um passa-fio? R$20? R$25? Um alicate universal na Tramontina hoje está na média de R$30. Chave Phillips. Se for sem o cabo dela emborrachado, está R$7, R$5. A fenda, a mesma situação. O alicate amperímetro. Se for um barato, você vai conseguir o alicate amperímetro aí por R$50, dependendo da marca até menos. Uma chave teste, R$7. Uma furadeira de R$150 aí vai para cima, você consegue. Mais uns R$150, uma furadeirazinha, vamos falar uma hobbyana, né? Que é aquela que é de hobby mesmo, você consegue fazer algum serviço. Furar concreto não, mas furar uma parede, colocar uma bucha, colocar um quadro, fazer um quadro, um furo de um quadro de padrão de entrada, de quadro de distribuição, e entre outras coisas mais, você consegue fazer com a furadeira hobby. Então, essas são as ferramentas básicas para um eletricista. Menos que isso dá para fazer? Dá. Por exemplo, um alicate universal, uma chave de fenda Phillips e um teste. O amperímetro depende da situação que você vai precisar dele. Nem sempre você precisaria do amperímetro. O amperímetro vai ser mais para você resolver um problema, de fato, procurar, se tem está tendo uma fuga no local, quer pesquisar, então você vai usar o alicate amperímetro. Caso contrário, uma instalação nova, dificilmente você vai precisar de um amperímetro. Para você fazer ligação talvez de alguma máquina, você não vai precisar de um amperímetro, você vai ter conhecimento do que você vai fazer e pode ser que você precise de um amperímetro ou não. No amperímetro ele tem multímetro, ele tem teste de continuidade, tensão, de corrente, e tal, dependendo do multímetro ele tem mais algumas coisas. Então, eletricista seria a primeira profissão. Se for para falar de investimento, eu vou colocando investimento e subindo os valores. Próxima profissão, antenista. O que um antenista faz? O nome já é bem sugestivo, né?
Antenista é alguém que faz apontamento de antena. O que essa antena faz? Ela capta o sinal de algo, seja o sinal de TV, no caso aqui nós vamos falar de TV, seja o sinal de internet, você tem uma antena transmissora de um lado, uma receptora do outro lado, você tem sinal de satélite e tal, outras mais. Mas vamos nos atentar aqui a sinal de antena de TV, terrestre e via satélite. De terrestre, quantas vezes não nos deparamos na rua com antena terrestre, em que está em cima dos imóveis, das residências, de qualquer jeito, aquela antena torta, que era para ficar reta, ela está caída, a pessoa coloca de qualquer jeito, não se preocupa com a qualidade do material, coloca em cabo de vassoura, em cabo de bambu, e acaba que com os tempos, os ventos, aquela antena ali acaba caindo. E está apontada para o local errado, muitas das vezes mesmo. Vamos falar agora rápido o que é um antenista. Um antenista é alguém que tem que conhecer o posicionamento de uma antena, aonde está a antena transmissora das emissoras. Vamos usar aqui a câmera. Vamos supor que aqui seja o local onde as emissoras aqui coloquem as antenas dela, que elas estão transmitindo ali o sinal. Geralmente elas ficam próximas uma das outras, tá? Um prédio próximo do outro, por quê? Porque o sinal está concentrado todos num único ponto. Então você tem aqui a transmissão das antenas das emissoras, e nos outros pontos você vai ter aqui as antenas. Então, vamos supor que eu tenha um imóvel bem aqui com uma antena aqui apontada, né? Que é uma antena está apontada ali para o meio das antenas. Então, se eu considerar que no meu bairro, aqui é onde está sendo a transmissão e aqui é a recepção do meu aparelho, o que eu tenho que levar em consideração? Que a minha antena é uma antena unidirecional. Ela funciona para um lado. Tem gente que ela tem aquela espinha de peixe que é a nova digital, em que ela tem um lado menor e ela vai aumentando o número de elementos, até que num lado está menor e no outro está maior. O lado menor é o lado que é para ser apontado para a emissora. Então eu aponto ela para cá. Para onde? Para onde eu ficar no meio, eu tenho o melhor sinal de todas. Se a minha antena estivesse aqui, eu não vou apontar ela para cima, vou apontar ela direcionando para lá. Se ela estiver aqui, então isso depende muito. Se estiver lá do outro lado, então eu tenho que levar tudo isso em consideração, saber aonde está a transmissão e o que eu vou fazer com a minha recepção. Então isso é conhecer os serviços onde estão disponíveis. Vai colocar uma antena do cliente, fixa com o parafuso correto, com o parafuso que vai durar no tempo. E daqui 5 anos, 7 anos, 8, 10 anos, aquela antena esteja no mesmo local. Ela pode quebrar por uma outra situação. Não porque foi mal fixada, pode quebrar por corrosão, porque algo bateu nela, o cabo rompeu por ação do sol, mas não porque você fez um mau serviço. O que tem de ferramentas para ser utilizado numa antena, para fazer uma busca de um sinal de antena? Alicate desencapador para você fazer um serviço de primeira, alicate desencapador de cabo coaxial, alicate de clipar plug cabo coaxial, pesquisador de campo ou pesquisador de satélite, no caso para você fazer uma busca de um ou de outro. O pesquisador de campo, vou falar dessa ferramenta daqui a pouco eu volto. Furadeira, broca, chave Phillips, chave de Fender, essas são as ferramentas. Um pesquisador de campo. O pesquisador de campo é uma ferramenta para buscar o sinal da emissora, seja local, terrestre ou satélite. Isso é o pesquisador de campo. No pesquisador de campo, geralmente, não é uma regra, mas geralmente vem um display, e nesse display ele tem o sinal da emissora. Quando você faz o apontamento, ele vai trazer ali a imagem junto com o áudio daquela emissora que você está fazendo a busca, no caso de terrestre ou satélite. Esses pesquisadores de campo, eles são mais caros, ele tem um maior valor agregado a eles. E tem um outro que é o pesquisador de satélite. O pesquisador de satélite, o próprio nome está dizendo, ele só localiza satélite. Se você pesquisar o sinal local, ele nem vai buscar. Na hora que você colocar o cabo coaxial da antena terrestre, o sinal cai. Você não vê as barras de ligação ali da busca do satélite. Esse tipo de aparelho, ele só serve para localizar satélite. Eu preciso dele para fazer apontamento? Não Obrigatoriamente. Com o aparelho do cliente ali de localizar, de fazer
de ler e de descodificar o sinal da emissora via satélite, você consegue fazer o apontamento, desde que você conheça o aparelho e saiba configurar ele no modo que você consegue verificar o sinal do satélite. Vai da sua expertise aí com relação a esse ponto. Então, de valores. Antenista, um alicate de desencapar R$30, R$40, o alicate de clipar uns R$50, 90, o pescador de campo. Um pescador de campo, ele vai variar aí de 600 até R$1.600 ou mais, depende muito do fabricante, o que tem de itens agregado a ele. Ele é para fazer busca de sinal digital e satélite? Não é? Então, tem essas particularidades de cada aparelho, que vai deixar um aparelho mais ou menos caro, certo? Ou com maior valor agregado ao aparelho, por isso que fica o valor mais alto. O de sinal de satélite, o pesquisador de sinal de satélite, ele é algo aí por volta de R$200, você já consegue comprar um pesquisador desse e já vai te atender. Para começar, vai do seu conhecimento. Se você tiver conhecimento para não precisar de um localizador de satélite ou do pesquisador de campo, vai dar muito disso. Com relação à antena, as antenas, que tipo de ligação é? É coletiva? Vai ter amplificador de sinal? Não vai ter? Tem queda de decibéis? O amplificador de sinal ele amplia para quantos decibéis? Você vai ter que ter conhecimento de todo esse daí, porque assim, é uma brincadeira que dependendo do que se faça, ele pode vir danificar um aparelho ou não ter sinal nenhum para aquele aparelho funcionar. Eu vou trazer treinamentos separados para que você tenha conhecimento do que é cada um dessas profissões. Eu não estou falando aqui trazendo detalhes aqui de cada item, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E esse vídeo já é um vídeo longo. Instalador de energia solar. Gente, energia solar existe um campo muito grande para se trabalhar com ela. Eu trabalho no campo de energia solar, nesse ramo. Você tem várias coisas para você fazer dentro desse segmento. Você pode ser vendedor, você pode ser projetista, trabalhar interno para uma empresa, você pode fazer instalação. São várias coisas que você tem que fazer dentro dessa área. E é um conhecimento muito grande, é uma gama de conhecimento muito grande para você conseguir fazer tudo. Eu quero mostrar tudo para vocês. Conhecimento se compartilha. Para mim, conhecimento ele tem que ser compartilhado. Não tem esse mais, esse menos. Não, é só conhecimento. Certo? O que é necessário para se instalar energia solar? Para a parte de instalação, é preciso um alicate universal. Ah, não precisa. É bom ter um alicate universal. Chave Fender, chave Phillips, chave Allen, dependendo do fabricante do sistema, você vai precisar de chave Allen, ou chave fixa, ou chave estrela de 13, 14, 12, vai muito do fabricante. Alicate amperímetro, você vai precisar de alicate amperímetro, ou multímetro. Se no alicate amperímetro tiver para você conseguir fazer a leitura da corrente contínua, beleza, esse alicate eles tendem a ser um pouco mais caro. Chave teste, furadeira, cinto de segurança paraquedista, alicate de clipar terminal MC4. Sem esse terminal, sem esse alicate de clipar terminal de MC4, você não consegue fazer uma clipagem perfeita. Você consegue fazer com alicate universal, mas não fica aquela clipagem profissional. Fica uma coisa meia boca ali, você vê que não ficou 100%. Trava, mas não é algo recomendado. Escada. Para eletricista, você também precisa de escada. Para energia solar, você também vai precisar de escada. Para energia solar, eu diria que vai ser mais obrigatório. No eletricista, você pode passar com o cliente, não é que você pode, é que você pode tirar aquele... as duas conversaram com o cliente, saber se ele vai ter ou não, mas nas duas profissões é ideal se ter uma escada. Cavalete também é ideal, ou uma escada que vira cavalete. A minha é uma escada que vira cavalete, é muito prático de utilizar ela. Na parte de vendas, qual que é o maior que pegaria mais? Qual que é o item que mais pegaria na parte de energia solar? Eu lhe diria que é a parte de vendas. Porque na parte de vendas de energia solar existem muitos itens no mercado, existem itens de baixa qualidade, perfil com diferença de perfil entre um e o outro, acabamento do perfil, se tem anonização ou não no perfil. É uma série de itens num sistema que faz com que ele seja mais ou menos caro. E que no final das contas, o cliente só quer saber do que é barato.
Alguns, nem todos, não todos. Mas acredite, faz a diferença você ter um item aí de qualidade, porque isso vai durar aí 25 anos, ou deveria durar 25 anos. E quando você adquirir um item que é de baixa qualidade, se você tiver um problema, aí você vai dizer, por que eu não adquiri um de melhor qualidade? E se você for pesquisar e verificar com algumas pessoas que tiveram problema, elas vão te falar que realmente elas se arrependem de não ter ido por essa linha de adquirir o item com melhor qualidade, só foram pelo preço. E o preço muitas vezes tem um preço. Então você vai contratar uma empresa, ela tem só preço, tenha cuidado. Se você for lá no site da ANEEL, você vai verificar no site da ANEEL que ela recomenda, ela faz algumas recomendações no momento de você contratar uma empresa para fazer uma instalação. Muitas pessoas vão em busca somente de uma fachada de um prédio ali, de alguma marca que tem uma fachada. E a fachada, ela não te vende o melhor produto. Eu não vou dizer que ela não vai te oferecer, mas ela está preocupada em aumentar os recursos dela, aumentar o leque dela de ganho. Mas e você vai ganhar o que com isso? De fato você vai ganhar? É bom para você ou não? Então se você for no site da ANEEL, você vai ver alguns itens que você já pode, mesmo sem ter conhecimento de energia solar, saber o que buscar aí de parâmetros, saber o que é bom e o que é ruim. Então, energia solar. Existe uma gama muito grande de energia solar. Se fosse para fazer um investimento em energia solar, começando agora, para instalador, você vai prestar serviço de instalador para quem? É para alguém que já comprou o sistema? É para alguém que está fazendo a parte de vendas? Então, procure saber disso. Eu vou ministrar sobre isso aqui. Se for para falar de energia solar, eu diria que para começar, seria o ideal começar em vendas. Porque existe muita coisa para ser energia solar. Existe muita coisa, muita informação para ser passada. Um treinamento aí, acredito que de 2 horas, só falando. Esse vídeo já está ficando muito grande. Eu estou só falando, não estou trazendo nada de informação aqui visual para vocês. Mas se você ficar até o final, você vai ver que tem muita informação bacana. E vai começar treinamento para vocês aqui também. Beleza? Uma outra profissão que ela tem investimento um pouco mais baixo, é legal, seria montador e vendedor de móveis planejados. O montador de móveis, ele pode se tornar um cara que vai montar um móvel planejado, a empresa dele é de móvel planejado. Ele requer um investimento um pouco maior, mas não precisa fazer tudo no começo, mas é algo para se expandir. O que precisa saber no ramo de montagem e móveis planejados? Você precisa saber o seguinte: você vai querer trabalhar somente fazendo montagem de móveis? Quanto você vai cobrar por cada móvel? Porque se você pegar um nicho que é simples de montar, quanto você vai cobrar? R$30, R$40, R$50? É uma montagem muito simples. Geralmente já vem todos os itens naqueles móveis pré-fabricados. Ou você vai projetar um móvel, pedir corte, montar e instalar para o teu cliente. Então atenta-se o que você quer oferecer para ele. Uma coisa ou outra, ou os 2 itens. Então a gente saber aí o que a gente quer é positivo, é válido e é muito importante. De móveis planejados, o que você tem que levar para o seu cliente? Ir nele visitar, entender a ideia dele, o que ele está querendo. E nele, com alguns itens de matéria-prima de MDF, se for o caso de MDF ou pinho, para que ele possa ver. Esses itens você vai conseguir ele no teu fornecedor de MDF. Os fabricantes disponibilizam uns catálogos com algumas peças cortadas para você levar até o teu cliente e fazer essa divulgação dos produtos. Existem vários tipos de MDF. Existe o MDF, vamos falar, 1, 2, 3. O 1 é o mais barato, o 2 é o intermediário, o 3 é o top de linha, com relação à qualidade, acabamento. Assim, existe o MDF naval, existe vários itens. O que o teu cliente está disposto a pagar? Qual tipo de acabamento ele deseja? Então isso tudo é importante. Você não precisa ter necessariamente um espaço para iniciar. Você pode iniciar em um cômodo da sua casa, do seu apartamento, não sei, um cômodo seu você pode iniciar. Você faz toda
a pré-cortagem fora, você solicita o teu fornecedor de MDF, pede para ele cortar todas as peças. Você faz o planejamento de corte, define o item, como é que vai ser todinho. Chega no teu fornecedor e diga, eu queria o item assim. Ele vai te fornecer o item do jeito que você pediu. No seu imóvel, você vai cortar todas as peças. Cortar não, perdão. Você vai furar porque as peças já estão cortadas. Você pode comprar peça cortada e fitada, já com a fita de borda, toda a fita de acabamento. O seu trabalho vai ser o qual? Fazer o furo dos parafusos ou dos rastilhos. Então, o seu trabalho vai ser fazer furo e montagem, porque a peça já vai vir cortada e fitada. Então, montou, furou, montou, entregou para o cliente. Furou, montou, entregou para o cliente. Então, você precisa vender, mostrar para o teu cliente que você tem capacidade de atender a ele com aquele item. Isso é um ponto positivo. Com relação a prazo, não prometa para o cliente um prazo que você não pode cumprir. Se você só pode atender o cliente dentro de 30 dias, fale para ele em 30 dias. Se você fechar com ele para dizer para entregar em 10 dias, só entregar em 30, você não está cumprindo o prazo, não está cumprindo o contrato. Você vai deixar o teu cliente chateado, que ele vai trazer um problema muito sério para você. Eu digo o seguinte, eu perco o cliente porque eu não atendi um prazo que ele queria. Mas eu não falo um prazo que ele quer para mim pegar o cliente. Eu não pego o cliente para dizer, ó, eu te entrego o serviço com 10 dias, sendo que eu sei que eu não consigo. Ele vai me cobrar por quantos dias? Com 10. Eu não vou conseguir, eu vou perder aquele cliente. Aí eu posso até entregar o serviço dele, mas ele não vai me indicar para outra pessoa, ele vai dizer assim, ó, não fala com o Dane porque ele não cumpre o prazo. Eu falei com ele, ele não me cumpriu o prazo. Então, vai falar com o teu cliente, fale um prazo que você vai cumprir. Se porventura você não conseguir, vai ser por 1 ou 2 dias, não por 15, 20 dias ou um mês. Cumpra o prazo com o teu cliente. Então, conheça o teu cliente, o que ele deseja, o teu fornecedor. Se o teu fornecedor entrega no prazo, se preocupe com o teu... Pense no seguinte, o prazo do teu serviço vai depender do prazo do teu fornecedor. Então, montagem de móveis é isso, gente. Não é somente se fazer a parte de montagem e se preocupar. O que eu preciso de ferramentas? Eu vou precisar de uma furadeira, chave fenda, chave Phillips, nível, broca, serra copo, uma serra copo para fazer o furo da fechadura caneco. Então são várias ferramentas que são necessárias que o investimento vai ficando um pouco elevado. Eu preciso de serra agora? Eu não diria que não, mas é bom você ter uma serra, um antico-tico. Um antico-tico ela vai te atender de boa qualidade e depois você adquirir uma serra de bancada. Em alguns casos, uma serra circular ela vai te atender para fazer um corte reto longo, mas em alguns casos a tico-tico ela vai também te atender, porque ela vai ser um corte com furo. Você vai ter um acabamento que a serra circular não vai conseguir fazer, a tico-tico consegue fazer. Então, assim, você vai ter alguns itens necessários para que você possa fazer aí essa montagem desse móvel, não somente a montagem do móvel, mas planejar o móvel em si. Qual o valor? Eu falei lá atrás, na parte de vendas, qual é o valor que se cobra? Gente, depende muito, porque você vai ter que embutir no seu produto aí, já é um produto, não é só um serviço, vai ter um produto de MDF, de fita de borda. Você tem fornecedor, você pode mandar o plano de corte por WhatsApp ou por e-mail, eles vão definir e vão te responder. Se você quiser velocidade, você vai ter que ir no teu fornecedor. Fazer o que no teu fornecedor? Fazer tudo isso. Então eu vou montar uma série de vídeos de como fazer esse procedimento do zero até deixar o móvel todo montadinho na casa do cliente. Vou fazer 100%, certo? Desde o meu fornecedor, o que eu vou tratar com ele, tudinho. Para quê? Para que vocês possam ver como de fato começar um negócio desse. Já tenho vários móveis montados em casa de cliente funcionando e que eles estão satisfeitos. Tudo com o quê? Mostrando para o cliente que eu sou capaz e tenho condições plenas de atender a ele, certo? Uma outra profissão para se fazer, que é totalmente viável, financeiramente você consegue se manter, tudo depende de como você vai trabalhar. O que você quer oferecer para o seu cliente? Qualidade ou preço? Pense nisso. O que você gostaria?
qualidade ou preço? Lembre-se que quem por preço vem, por preço vai. Ele não está preocupado com a sua qualidade, com aquilo que você vai prestar para ele de pós-venda depois. Ele não está preocupado com isso. Está preocupado com preço. Se atente. Preço não é tudo. Uma outra profissão, instalador e manutenção de ar-condicionado. Qual tipo de ar-condicionado? Split de janela, cassete, piso-teto, ar-condicionado, certo? É uma profissão totalmente viável financeiramente. Você ter uma equipe trabalhando com você, você está no meio, totalmente viável. Investimento também é elevado. Qual é o investimento? Vamos lá, vou falar das ferramentas, certo? Necessárias, mínimas necessárias para trabalhar. Com instalação, lanceador, cortador de tubo, maçarico. O maçarico, gente, tem alguns tipos de maçarico que é somente para aquecimento de alguns itens. Ele é para você aquecer um PVC, dobrar, você fazer solda de alumínio, no cobre ele já não solda. Então, vai comprar um maçarico, se atente ao tipo de maçarico que você está comprando. Geralmente os mais baratos, eles não fazem a fundição ali do cobre com perfeição. Já testei e isso é verdade. Curvador de tubo, mola curvadora, bomba de vácuo, alicate amperímetro, alicate de clipar terminais, chave Phillips, chave de fenda. Extensão e escada. Esse nível. E aí, gente, para montagem, instalação, eu acredito que esses são os itens, certo? Se você vai fazer a questão de manutenção e limpeza, já tem alguns itens que vai ser acrescentado. O qual? Na limpeza, você tem que saber qual tipo de limpeza você vai fazer. A que tira fora a evaporadora, lava toda e bota de volta, ou a que lava no local. Existem dois tipos de lavagem e preços distintos, mas totalmente diferente o serviço. Eu recomendo sempre a lavagem da máquina desmontando, porque você consegue fazer a limpeza da máquina 100%, sem detalhes, sem deixar nenhum detalhe por fazer. A limpeza da máquina no local, tem algumas máquinas que você consegue um problema maior do que se deixasse ela suja. Qual o problema? A máquina no local, você vai fazer o seguinte, na evaporadora você tem as aletas. Quando você está lavando a máquina no local, parte daquela sujeira vai para trás da máquina. E atrás da evaporadora, na parte de plástico atrás, ela tem uma calha, que ela coleta parte da água gerada pela evaporadora, pinga a água, ela tem um leve desnível, ela escorre a água, pinga do lado e cai no local, cai na bandeja. Ela entra na pingadeira e a gente cai na bandeja e vai pro dreno e vai embora. Com a limpagem, quando você faz a limpeza no local, às vezes acontece o quê? Nesse tipo de máquina, você fazer a limpeza, empurrar a sujeira da frente para trás, essa sujeira ela entra nessa calha, entope a calha e a água fica transbordando por cima da calha, sujando a bandeja ali, a carenagem do ar-condicionado, e depois o cliente, quando você vai embora, ele fica com aquele problema, ele fica te chamando que não consegue mais resolver. O pior, você fez a limpeza da máquina no local. Agora você vai falar o que para o teu cliente? Tem que tirar a máquina para limpar, vou cobrar mais tanto? Não é assim. Então, fez a limpeza, tenha em mente qual realmente é o tipo de limpeza. Se você conhecer a máquina, seria o ideal, porque quando você conhece a máquina, você sabe qual é o tipo de calha que tem atrás, se ela entrar sujeira, se ela consegue escoar ali pelaquela calha e lá para trás. Se você não consegue fazer isso, você vai trazer um transtorno para o teu cliente, para você, aborrecimento, você pode perder dinheiro. Então, são uma série de itens. Então, o melhor item é conhecer a máquina, saber se dá para fazer limpeza no local ou não, e a melhor limpeza é desmontar a máquina. Existe diferença de preço? Existe. Na lavagem no local, você vai precisar de quê? Da bolsa coletora ou algum tipo de lona que você joga ali atrás da máquina para aquela água escoar por essa lona ou na bolsa coletora e ir embora essa água. Recolhendo a máquina fora, só dá a lavadora de alta pressão. Lavar a máquina no local com a lavadora de alta pressão é chato, porque assim,
acaba molhando tudo ali em volta do cliente, e é uma parede às vezes que você não consegue molhar, não pode, porque tem papel de parede, tem um móvel do cliente do lado. Tem vários itens ali, ou vários possíveis riscos ali que você fazer a limpeza no local. Então é legal fazer a análise, verificar se realmente pode, seria ideal fazer a limpeza ali. Conhecer o produto, que tipo de limpeza que precisa fazer ou não. Chegou no cliente, ele pediu uma limpeza, analisa se realmente é uma limpeza. Eu já vi casos onde uma pessoa chegou, o ar-condicionado não estava gelando, certo? Não estava gelando o ar-condicionado, a pessoa chamou o técnico lá, o técnico lá tem que fazer a limpeza. Chamou 2 técnicos e os técnicos falaram que tinha que fazer a limpeza. Eu cheguei no local, eu olhei a máquina e falei, ó, essa máquina aqui já foram feitas algumas intervenções nela. A pessoa não tinha nem me falado que tinha chamado outra pessoa. Eu vi que tinha sido alterada, alguém tinha mexido recentemente, porque a máquina estava meia limpa, a carenagem dela, e por dentro ela não estava suja. Aí ela pegou e disse, não, mas é... Aí ela pegou e abriu o jogo. Eu já chamei um rapaz aqui, e ele me disse que tinha que limpar a máquina, e precisava desmontar a máquina, me cobrou X valor. Aí eu peguei e disse, ó, a máquina, ela está gelando. O porquê que ele falou, o porquê que a senhora quer que limpe a máquina? Porque assim, ao meu ver, essa máquina não está suja e necessita de desmontar ela para limpar. Não, é porque ela explicou o que estava acontecendo. O que aconteceu? Alguém, eu não sei se foi algum das outras pessoas que foram anterior ou foi o próprio cliente, alguém foi sacar a máquina da parede e ela não destravou direito, não soltou a trava da máquina do suporte dela. O que aconteceu? Ela quebrou a bandeja do dreno. Então ficou quebrada a bandeja. Quebrando a bandeja do dreno, ela ficava vazando água na carenagem, bem no cantinho do dreno. Vamos supor que seja a mangueira ali do dreno, o tubo. Bem aqui na parte de baixo, quebrou a bandeja embaixo. Quebrando a bandeja, ficava saindo água. Os técnicos que chegaram lá antes, eles disseram o quê? Eles falaram para o cliente que é porque a máquina estava muito suja e ficava pingando. E de fato não era. Eu desmontei a máquina não, desmontei a bandeja, porque era daquela bandeja que você consegue sacar ela fora com o evaporador no local. Tem máquina que isso não é possível. Então eu saquei a bandeja fora e mostrei para o cliente, ó, o problema é esse. A máquina não precisava ser limpa, não estava suja, era a máquina que utilizava esporadicamente. A máquina tinha 6 meses de uso e ela era usada, vamos supor, 2 vezes por mês, no sábado, domingo e final de semana, quando o cliente ia para o apartamento. A máquina era quase nova. Então não fiz lá nesse cliente manutenção e limpeza. Só foi feito um reparo na bandeja. O que eu quero dizer com isso? Chegou no cliente, tentar verificar o máximo de informações antes de desmontar a máquina para limpar. Verifica, realmente é necessário limpar? Então, porque às vezes você desmonta para limpar, não resolveu o problema do cliente. Você sai e ele fica lá com outro problema. Então, esse cliente já tinha chamado 2 pessoas, as duas passaram o mesmo panorama para ele, tem que fazer isso. Eu cheguei lá e me deparei com uma situação totalmente diferente. Então, o que você quer falar para o teu cliente? Tudo que eu falei para vocês aqui foi dessas profissões. Essas profissões serão ministradas treinamentos aqui. Não vou falar para você se inscrever aqui, porque aqui é a câmera, né, gente? Mas em breve você vai se inscrever nesse treinamento. Eu vou ministrar treinamento de cada um. Dos treinamentos que eu falei aqui, eletricista, antenista, instalador de ar-condicionado, montador de móveis e móveis planejados, vai ser tudo em um único só, e instalador de ar-condicionado. Tem uma outra profissão que vai entrar aqui nesse leque, vai ser automatização e segurança eletrônica, certo? Instalação de câmera, de sensor, de motor de portão, fazer automatização, acender e desligar a luz por aplicativo, tudo com material de ponta de primeira. Se você chegou até aqui e viu todas as profissões, eu vou repetir. Eletricista é o menor investimento. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu fosse iniciar hoje o treinamento com o conhecimento que eu tenho, sabendo que eu sei hoje,
eu iniciaria por eletricista. Por sinal, eu comecei como eletricista quando eu tinha 13 anos. De 13 para 14 anos. Eu não tinha 14, mas estava quase em 13. Estava quase em 14, estava com 13. Eu queria trabalhar e o meu porte físico, ele não permitia, as pessoas não confiavam em mim pelo meu porte físico, achavam que eu era muito pequeno e tinha capacidade de fazer determinada tarefa, então as pessoas não me contratavam. Eu conheci um eletricista que ele tinha a fama de pagar pouco a ajudante, mas foi com esse cara que eu aprendi. E assim, eu aprendi com ele e hoje eu sei que muita coisa que eu aprendi com ele foi errada. Por que eu digo errada? Porque ele não seguia padrão, ele não seguia a norma 5410. Ele já tinha aprendido aquela profissão com uma outra pessoa, a pessoa funcionava, tudo que ele ligava funcionava. Porém não tinha um padrão. Se chamasse ele para fazer um dimensionamento, parte matemática de uma determinada instalação ou circuito, ele não iria fazer, porque ele não tinha base teórica para aquilo. Ele sabia fazer a operação. Então o que ele sabia, ele me instruiu e eu fiz com perfeição, entre 13 e 14 anos, o que ele me ensinou. Depois eu fiz curso de eletricista, vi que algumas coisas que ele fazia estavam certas e outras faltava teoria, que era que faltava era teoria. Então eu quero passar isso para vocês, da prática e da teoria. Somente teoria não vale, a gente tem que ter os dois, prática e teoria, prática e teoria. Eu quero passar isso para vocês. Então se você não tem conhecimento e eu fosse fazer todos esses treinamentos, eu faria primeiro o eletricista, o antenista também é muito válido, porque um complementa o outro. Quando você não consegue fazer um serviço de uma coisa, você tem outra para ir fazer. Instalador de energia solar. Quando você se dedica muito à energia solar, você acaba trabalhando mais nesse segmento e as outras profissões vão acabar ficando de lado. Você pode até fazer as outras, mas quando na energia solar não tiver fazendo nada, e você sempre vai estar buscando alguma coisa diferente na energia solar. Móveis planejados. Móveis planejados, você tem bastante trabalho, mas vale a pena você pegar algo do zero e fazer tudo ali, todinho, o planejamento inteiro de um móvel, entregando todo para o cliente, na parte de fornecedor, ferragem, puxadores, parafuso, tudo isso é muito bacana. Requer um investimento legal também. Instalador de manutenção de ar-condicionado. Instalação e manutenção de ar-condicionado, se fosse para falar um valor aqui dessa profissão de investimento, eu vou lhe falar algo em torno de R$ 4.000 entre todas as ferramentas. Menos que isso, vai ser só ferramenta de baixa qualidade. E a bomba de vácuo é bom você ter uma bomba de vácuo boa, porque ela faz o vácuo num tempo muito rápido. Flangeador, um flangeador bom. Lavadora de alta pressão, não potente, mas uma lavadora de alta pressão boa, que não te apresente problemas. É muito bom, a seria muito boa também. Bolsa coletora. Particularmente, eu não gosto de fazer limpeza de máquina no local. Eu gosto de desmontar a máquina inteira, recolho o fluido refrigerante, limpo a máquina toda, desmontando, porque eu tenho certeza 100% que o serviço vai ficar de primeira qualidade. Na outra eu não tenho. Instalação, automatização e segurança eletrônica. Quais são as ferramentas? Alicate universal, alicate de corte, alicate de clipar, furadeira, nível. Todas as ferramentas que eu falei antes vão estar agregadas nisso daqui. Chave Fender, chave Phillips, chave fixar, chave inglesa, porque você vai ter fixação de mata, rebitadeira. Você vai ter que fixar algumas coisas especiais e que algumas ferramentas são necessárias. Sem elas você não consegue trabalhar de forma profissional e adequada. Então, por agora, overview de tudo. Vendas, seja profissional. Não fale para o seu cliente o problema seu. Você vai lá para resolver o problema dele, ele não tem nada a ver com os seus problemas. Não diga para ele que você precisa daquele dinheiro, porque nem que você esteja precisando, mas chegue lá com a solução para ele. Não faça pergunta para o seu cliente que você deveria responder. Vá no seu cliente, vá uniformizado. Saiba quanto tempo uma operação ela vai levar para ser concluída. Não vá no seu cliente sem essa informação. Saiba ou já tenha uma ideia de quanto tempo levaria. Não passe para o seu cliente um valor muito alto que ele não vai cobrar, ele não vai pagar porque está totalmente fora da realidade. Também não cobre muito baixo para que você não perca.
mas tenha ideia do tempo e dos custos envolvidos, porque quando você tem ideia do tempo que leva e dos custos que tem envolvido, você tem uma melhor assertividade no seu valor de mão de obra. Quando você não sabe o quanto que você gastaria, qual que é a sua despesa, você não sabe quanto cobrar. Como que você vai alçar? Você não tem ideia. Então, primeiro faça isso. Tenha uma ideia de vendas. Divulgue o seu produto de forma consciente e profissional. Não faça as coisas relaxadamente, faça com profissionalismo. Eu espero que aqui com essas informações eu possa ajudar vocês. Eu vou ministrar treinamento para todos que aqui tenham interesse. Eu gostaria de compartilhar com vocês todo o meu conhecimento. Eu sei que é pouco tempo, mas eu vou procurar passar o máximo possível. Então, eu agradeço quem chegou até aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!